abraço e um ótimo domingo. Seguimos aqui no plantão do fim de semana. Fim de semana esse de jogo do Botafogo. Hoje, daqui a pouco, 5h30 da tarde, vamos trazer aqui novas informações, né? Ontem, sábado, eu fiz um vídeo pré-jogo falando muito sobre essa partida de hoje. Sport e Botafogo lá na Ilha do Retiro. Porém, de ontem para hoje surgiu informações que eu quero trazer aqui, a gente trocar uma ideia sobre isso. Infelizmente, não são notícias boas. O Botafogo hoje vai entrar com um time muito modificado, porque teremos desfalques importantes. Vou trazer aqui a notícia do GE e aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 3 pontos e dono da pior campanha de um clube após 12 jogos na era dos pontos corridos. O Sport ainda busca a primeira vitória na competição. O Sport tem 2 jogos a menos em relação aos demais times do campeonato. Mesmo assim, horrível, né? Para isso, vai precisar superar um ambiente conturbado. A torcida do Sport fez protesto, invadiram o CT, cobrando, né? Cobrando resultados, que o time melhore em campo. Principalmente após a invasão de integrantes de uma torcida organizada ao CT do clube na última quarta-feira. Na ocasião, jogadores e membros da comissão técnica foram ameaçados. Rapaz, bicho pegou lá no Sport, hein? Vão querer dar uma resposta hoje. O atacante Pablo chegou a ser agredido com tapa no peito, além de ter sido puxado pela camisa. Meu amigo. Enfim, qual será a postura do Sport nesse jogo? Eu falei no vídeo de ontem que eu acredito que o Sport vai jogar fechado no contra-ataque. Não acredito que ele vai vir de peito aberto contra o Botafogo. Vai tentar jogar no erro. E, obviamente, vai tentar ganhar, cara. Ninguém entra só, né, para tentar ficar se defendendo o jogo inteiro. Com exceção do time, né, que jogou contra o Palmeiras, o time do Botafogo, lá no Mundial, né, que jogou para não perder, né? Enfim, esse é um outro assunto. Renato Paiva já foi demitido, graças a Deus. Mas eles, cara, empate não vai mudar a situação do Sport. Embora eles vão ser cuidadosos. Mas, meu amigo, o Botafogo tem um investimento muito maior, o Botafogo é um time melhor, o Botafogo está muito melhor na tabela, o Sport não sabe o que é vencer há 14 jogos, o Sport tem o pior ataque da competição, tem a pior defesa da competição, só fez 2 pontos jogando em casa, e o Botafogo é um time que almeja o título brasileiro, está defendendo o título brasileiro. O Botafogo precisa se manter lá em cima, não pode se desgarrar do líder. E mesmo com desfalques, o Botafogo é um time melhor e precisa botar isso em prática. E eu acredito que vai botar em prática, mesmo com as ausências, o Botafogo sairá vencedor desse jogo. Falando da provável escalação, segundo o GE, David ganhou problemas de última hora para enfrentar o Sport. O treinador italiano já não contaria com Gregori, vendido ao Al Rayyan. Para o duelo deste domingo, não terá substituto imediato do meio-campista Alan, que sentiu dores musculares e ficou fora da viagem. E aí eu quero pontuar algumas coisas, abrir um parênteses a respeito de reforços, né? Danilo já está certo. O Danilo, eu gostei da contratação, acho que vai vir, que veio numa excelente hora com a saída do Gregori. É um reforço de peso, vai acrescentar muito no meio-campo do Botafogo. E temos o Alan, que é um bom volante, é um bom jogador, mas não é confiável para a temporada. O Alan, ele fisicamente não é um jogador que é confiável. Vira e mexe sente dores, vira e mexe não entra. Então, cara, o Botafogo precisava repor. Contratou Danilo, porém, tudo indica que irá perder o Danilo Barbosa. Então, o Botafogo precisa contratar mais um volante, porque não dá para contar com o Newton. O Newton é fraquíssimo, não é jogador de Série A. Tampouco jogador de time. Tudo bem, o Newton estava no passado, mas o Newton raramente entrava. Não dá para contar com o Newton para ser uma peça de reposição constante no time nesse ano. Não dá para achar que o Newton vai ser um substituto à altura de nenhum volante titular. Então é um erro querer extrair algo do Newton que ele não tem. Então, com a provável saída do Danilo Barbosa, o Botafogo precisa contratar mais um volante. Se o Danilo não saísse, não precisaria contratar, já que trouxe o Danilo. Mas o Danilo Barbosa tem negociações em andamento. Não está certo com Fortaleza, mas tem time árabe querendo Danilo Barbosa. E ao que tudo indica, ele não vai ficar. Então precisa
contratar mais o volante, porque na situação de hoje, o Newton vai ser titular. E é sobre isso que o Gé fala. Outro problema, pelo mesmo motivo de Alan, é o meia Savarino. Os dois ficaram no Rio de Janeiro para tratamento e estão fora do confronto. As opções mais prováveis de substituição são Newton e Santi Rodrigues, respectivamente. Provável time: John, Vitinho, Caio Fernando, Alexander Barbosa e Alex Telles. Newton e Marlon Freitas. Arthur, Santiago Rodrigues e Montoro, fazendo ali a trinca de meias. E na frente, Arthur Cabral. Essa é a provável escalação do GE, que erra muito. A gente já viu o GE errar muitas vezes as escalações iniciais. E aí eu quero a sua opinião. Concorda com essa escalação do GE? Eu queria saber o que vocês acham dessa escalação com o Newton. O Newton, cara, não tem outro. O Cauê, que eu considero melhor do que o Newton, o Cauê foi negociado com o Porto. Inicialmente para o Porto B. Eu vi vários jogos bons do Cauê ano passado e em 2023. E eu acho ele muito melhor que o Newton. Então, se era para manter um volante no elenco, mantinha o Cauê, cara. Por que negociou o Cauê? E por que não está se esforçando para manter o Danilo Barbosa no elenco? Já que o Botafogo precisa de volante. Algumas coisas realmente não dá para entender, cara. Não dá para entender. O Danilo ainda vai demorar para entrar em campo. Até ele chegar, começar a treinar, se adaptar ao time, isso ainda vai levar um tempo. E até quando teremos Newton como titular? Até quando irá essas dores do Alan? Eu acho que se realmente o Santi Rodrigues começar esse jogo, vai ser ali, eu considero assim, a última chance dele provar alguma coisa, porque ele já teve algumas e não mostrou quase nada. De todos os jogos que ele fez, ou começando jogando, ou entrando no segundo tempo, ele só fez um jogo razoável. Então ele não mostrou para que veio. Veio a peso de ouro, caro. Eu gerei expectativa no Santi Rodrigues. Eu, na época, gostei da contratação dele, elogiei, por conta do que ele fazia lá na MLS, cara. O cara jogava muito. E nesse jogo de hoje, cara, é a última chance dele mostrar alguma coisa. Porque também não dá para ter um cara que toda vez que entra não acrescenta, não dá uma assistência, não... A sensação que a gente tem é que ele não tem função em campo. O cara não faz uma tabela, o cara não ajuda na marcação, ele não cria, não chuta certo, sempre para fora, sempre longe do gol. Não tem vitalidade, cara. Então, eu não entraria com ele hoje. Se ele entrar, que ele aproveite a oportunidade, cara. Mas eu não entraria com ele. Eu entraria com Joaquim Correia, que precisa também mostrar mais. Então, seria um jogo para o Joaquim Correia mostrar a importância. Montoro, Arthur e Arthur Cabral. Então, o Joaquim Correia seria esse segundo atacante, né? Um pouco mais atrás do Arthur Cabral. O Montoro pelo lado esquerdo e o Arthur pelo lado direito. É claro que no final das contas o que a gente quer é que o técnico David Ancelotti ele encontre soluções dentro desse time, que ele encontre possibilidades, que ele dê a esse time o poder de criação, que torne esse time um time propositivo, um time que pressiona, um time que envolve o adversário, um time que cria situações de gol. E claro, né? Aproveite as oportunidades, que faça os gols. Que o que ganha o jogo é bola na rede. O Botafogo foi muito melhor do que o Vitória. O Botafogo ele foi soberano, foi superior o jogo inteiro contra o Vitória, mas não ganhou. Se esbarrou na trave, nas boas defesas do goleiro, mas tem que acertar o pé, cara. Tem que fazer gol. Isso é óbvio. O que ganha jogo é gol. Então, mas tudo passa pelo conjunto, de como o time se comporta em campo, de como ele se protege na defesa, de como ele é organizado, de como ele sai bem pro jogo, né? De como ele constrói. E o Botafogo vai ter isso com o tempo, mas a gente precisa que isso aconteça hoje. Hoje, nesse jogo contra o Sport, para ganhar, vencer o jogo e a gente chegar a 25 pontos na tabela e, quem sabe, entrar no G4. O que não pode é a distância para o líder aumentar. Era de 5, agora é de 8. O Cruzeiro já jogou na rodada. O Botafogo precisa vencer para encurtar essa distância para 5 pontos. E eu acredito que vai. Eu acredito muito que o Botafogo vai ganhar o Sport, mesmo com esse time. É claro que a gente quer ver sempre evolução, né? Jogo após jogo. Ver evolução no time.
O Botafogo tem desfalques, então não importa como vença a vitória no jogo de hoje, ela vai vir. Ela vai vir. Então, é isso. Chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa o like. No mais, eu vou me despedindo por aqui. Um bom domingo, domingo com vitória. Forte abraço.